Graças te damos, eterno Deus, por esta rica oportunidade. Muito obrigado por estarmos de regresso nesta aula, que com certeza estará nos falando, nos ministrando, falando profundamente aos nossos corações. Estamos vivendo momentos muito críticos, muito perigosos, muito complexos, momentos, ó Deus, que nos levam a refletir na verdade da tua revelação escrita, que é a tua palavra. Mas que pena, que triste e que deplorável é ver que a tua igreja na face da terra, em sua grande maioria, está dormindo, está indiferente, está ignorando por completo o panorama que estamos vivendo, o cenário profético tão impactante que estamos vivendo. Que pena, meu Deus, provando que o que Jesus falou está se cumprindo ao pé da letra. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Infelizmente, estamos vendo e presenciando um esfriamento terrível da maioria do teu amor no coração dos teus servos em toda a face da terra. Porque muito pouco está se falando por aí nas redes sociais, muito pouco está se comentando e muito pouco está, ó Deus, se ensinando e se pregando sobre esta realidade. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia do teu povo que está dormindo, e te pedimos em nome de Jesus, entra com uma providência, trazendo um poderoso despertamento, ó Deus. Desperta a tua igreja na face da terra. Desperta-nos também na aula de hoje, para que estejamos mais atentos, sobretudo mais sedentos e famintos da tua palavra, da tua presença, da tua preciosa revelação. Abençoa os alunos que já estão presentes. Outros que ainda não estão presentes, estão batalhando com algumas dificuldades, mas te louvamos entregando esta classe nas tuas mãos e pedindo com que o teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Aí temos dois irmãos que estão aqui na fila para entrar, a nossa irmã Angélica. Bonjour, nosso irmão Marcos, por enquanto é nossa... não, irmã Angélica Freire, não é bonjour, Angélica Freire, perfeito. Boa noite, a paz do Senhor, a quem está entrando aqui agora, irmão Marcos Tavares, mais jovem, impossível, né? Impossível, né? A esposa está cuidando muito bem do irmão Marcos, olha lá o sorriso dele, com certeza, ele confirma. Fala sério, o homem está exalando juventude, né? Não vejo o irmão Marcos pessoalmente há bastante tempo, então um dia eu vou chegar de surpresa lá na Strong Tower e vou dar um abraço no jovem Marcos Tavares, né? Caso eu o Gos- encontre, né? Sem dúvida nenhuma. Gostei do jovem. Hein? Gostei do jovem. Mas o irmão é jovem, caramba, ó, jovem. Né? O irmão parece que está batendo na minha idade, mas o irmão, se está perto da minha idade, o irmão é mais jovem do que eu, entende? Estou com 65, né? Se o irmão tiver um pouquinho mais ou a minha idade, está mais jovem, com certeza. O irmão de Tô com Nilson, né? 60. 60, ih, tá bom demais. Irmão de Nilson, vou rever o irmão de Nilson dentro de alguns anos, ele vai estar a mesma coisa. Vamos combinar isso, irmão de Nilson. Se Jesus não vier em 10 anos, eu vou voltar a rever o irmão vai estar no formal de Jesus. Bonitinho, bonito, entendeu? Ih, não tem como, né? Eu vou E os estar anjos mais dizem quebrado. amém. Mas glória a Deus, não me incomoda, não. Importa que eu esteja com vida e saúde tentando fazer alguma coisinha para Jesus. Muito bem, meus irmãos. Vamos continuar falando sobre o milênio, né? Lamento que na aula passada fomos surpreendidos, né? Creio que vocês depois viram o vídeo, ficou um negócio até engraçado depois eu vi. Pagou a luz, né? Parecia um filme de terror, tum, pagou. Eu fiquei só com a luz aqui do microfone que se alimenta da bateria do laptop, né? Mas em seguida também a bateria do meu laptop, 10 minutos depois morreu, bum, morreu. Eu fiquei, rapaz, mas amém, essas coisas acontecem, a gente aqui foi um pouquinho afetado pelos ventos e muita chuva, não sei aí em Tampa, mas no caminho tem mais outros furacões se aproximando, né? Graças a Deus, vamos agradecer a Deus porque tem mais furacão aqui, só a irmã Aline, né, e o irmão Vitor, que por enquanto não estão recebendo, irmã Angélica Freire, não estão recebendo efeitos de furacão, né? Ainda que eu sei que na Carolina do Norte lá pegou feio, não sei O, aí na região de o vocês. estrago aqui foi feio, pastor.
Pegou efeito Tem também cidades na até região? hoje aqui, perto de nós aqui, como umas 20 milhas, que estão sem energia até agora. Muito poste Uau, caído, uau, muito uau. mesmo. Hoje assisti no Alagamento. noticiário, em torno de 1 milhão de pessoas ainda não têm energia elétrica na Flórida, na Carolina do Norte, do Sul e da Geórgia, né? Ou seja, em 4 estados ainda tem 1 milhão de lares que não têm energia elétrica. Mas só orarmos a Deus para nos guardar, que não sei se vocês sabem, já está se aproximando três furacões. Um não vai chegar aqui até nós, que é a Isaac, mas tem dois com a possibilidade de atingir aqui a Flórida. Mas amém. Quem está na chuva é para se molhar, então não tem jeito. Quem está na Flórida é para sofrer risco de furacão. Milênio, milênio, milênio. Bom, eu acredito que os irmãos tenham já lido alguma coisa sobre o milênio. Nossa irmã Fabiana está ali. Por enquanto só está a câmera dela, mas daqui a pouco ela aparece, né? Eu sei que ela está correndo. Isso, olha lá, agora apareceu, né? Tô aqui, tô aqui. Gente importante é assim mesmo, né? Por enquanto fica atrás das câmeras e depois aparece nas câmeras. É totalmente normal, né? É porque ela é importante. Não é atriz de Hollywood, não, mas ela parece que age direitinho com uma atriz de Hollywood. Essa né, nossa irmã abençoada. Maravilha. Bom, na apostila vocês vão ver que o assunto do milênio ele está trabalhando com a página 41 em diante. Então, eu sugiro que vocês leiam, né? Não vou ler aqui porque vai ser muito exaustivo, mas nós vamos resumir em gráficos, tá? A página 41, 42, 43, 44, é bem longo o assunto sobre o milênio, vai até metade da página 47. Então, eu peço a gente que você gaste um pouquinho de tempo, né, na sua casa lendo os detalhes, porque parece que não, é muito cheio de detalhes, muito cheio de detalhes, falar sobre o milênio, mas a gente vai reunir, não é, na questão dos gráficos, que com certeza vai ajudar aos irmãos a entenderem, né? E aí vamos também deixar aberto para perguntas, ainda que eu acredito que existam dúvidas sobre a questão da tribulação e da grande tribulação, né? A irmã Aline, paz do Senhor, está ali a irmã Fabiana, hoje, ou seja, até o Evaldo não virá hoje, está aqui Josevaldo, maravilha. Da até o momento não veio, perfeito. Nossa irmã Angélica Bonjó acabou de avisar que por motivo de força maior não vai poder estar, perfeito. Orsino até agora não apareceu, pastor Jurandir já está aqui, irmão Victor e William. Então temos a ausência do Orsino, Evaldo e da nossa irmã Angélica. Então temos a ausência de 3 irmãos no dia de hoje. Vamos aos slides que falam sobre um milênio, né? Claro que, como eu já falei a vocês, se alguém perdeu os slides ou não conseguiu visualizá-los no grupo, é só avisar que eu postarei de forma individualizada no WhatsApp privado de cada um de vocês, ou daqueles que assim o necessitarem. Perfeito, ok. Alguém me faça um sinal que está enxergando os slides, por favor? Só me fazendo sinal, maravilha. Obrigado, obrigado, obrigado. Perfeito. Então, está sendo visualizável, que é o mais importante, né? Que os irmãos. Só um momentinho, eu fiz aqui um saltinho. Ok. Bom, nós já falamos, né, resumidamente, como vai consistir o milênio. Aqui nós vamos entrar num slide, né, numa parte do slide que está escrito em espanhol. Creio que vocês já devem ter observado isso, né? Uma parte do slide está escrito em espanhol. Vamos entender algumas coisas. Sabemos que a tribulação se divide em duas metades de 1.260 dias para cada uma, diz Daniel 9, 27, 12 e 7. Em Daniel, preste atenção que isso aqui é matemático e é bem interessante. Em Daniel 12, 11, se fala de algo que se completa em 1.290 dias, 30 dias mais que 1.260.
Daniel 12:11 trata do sacrifício do templo, porque se entende que esses 30 dias se referem ao templo. Em Ezequiel, entre os capítulos 40 e 48, diz que o Senhor estabelecerá um templo durante o milênio. Isso já falamos na aula passada. E para isto, são os 30 dias. Agora, quando você vai lá em Daniel 12:12, fala dos que cheguem aos 1.335 dias. Esses 45 dias mais são para julgar as nações. Só os santos, não é, entrarão no milênio. Não é? Mateus 25:34. Vamos ler esse texto agora, para que não fique nenhum tipo de dúvida, porque eu sei que esse assunto também ele gera muita controvérsia e há um pouco de confusão. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste bem atenção. Jesus está falando ao grupo que está à direita. Aqui se trata do julgamento das nações. Eu vou entrar no verso 31 para você entender melhor. Olha só o que diz Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui é Jesus, né? Vindo no final da tribulação para abortar a batalha do Armagedon e, consequentemente, a destruição da nação de Israel. Aí ele vai voltar, todos em todo o planeta Terra vão ver, através das câmeras de televisão, das redes sociais, que vão estar transmitindo direto da cidade de Jerusalém a chegada, não é, do Senhor Jesus, não é, sobre a nação de Israel. É o momento da batalha do Armagedon. É a temida Terceira Guerra Mundial, creio que vocês já devem ter até ouvido falar nos últimos dias, né? No dia 1 de outubro, há 2 dias atrás, o Irã disparou quase 200 mísseis balísticos em cima da nação de Israel. Alguns desses mísseis atingiram Tel Aviv, Haifa e bem da parte norte da cidade de Jerusalém. E aí começam a se levantar especulações sem base bíblica. Não, agora é a Terceira Guerra Mundial. Não, 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 não. A Terceira Guerra Mundial, a tão temida Terceira Guerra Mundial, se dará no finalzinho da Grande Tribulação, com a chamada Batalha do Armagedon, com a reunião das 22 nações árabes e 8 nações do extremo Oriente. Nós vamos dar uma pincelada também mais adiante para que isso fique bem claro. Na tribulação vão ocorrer 2 batalhas. Eu peço que os irmãos, se puderem, até anote isso, está na apostila, mas para você ter em mente a linha cronológica. Ó, olha para a tribulação com uma linha de 7 anos, tá? Uma linha no início e uma linha no final. No início, logo que o anticristo se manifeste, ele vai fazer um acordo de paz entre árabes e israelenses. Aí será levantado o templo. Possivelmente poucos dias ou semanas depois, já da manifestação do anticristo e do levantamento do terceiro templo judaico, haverá uma batalha. Será a invasão da Rússia. A Rússia vai invadir Israel. Está lá em Ezequiel capítulo 38, acompanhado de 5 aliados. O atual Irã, que está ameaçando Israel, que na Bíblia é chamado de Pérsia, os etíopes, Ut, que é a nação da Líbia atualmente, Togarma, ou Bet Togarma, que é a atual Turquia, ok? E Gomer, que é a Alemanha unificada. Já sabemos, temos informação de sobra que existe um acordo balístico, militar, armamentista entre Rússia, Turquia
e Irã. Preste atenção nesses três países. Rússia, Turquia e Irã já têm acordos balísticos, armamentistas, acordos de armamentos, acordo nuclear, acordo militar. Eles já têm tudo pronto. Por quê? Porque este cenário que estamos vendo hoje é uma preparação da invasão da Rússia, inclusive a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está há mais de 2 anos, né, se arrastando, é um álibi, ou seja, uma desculpa da Rússia para atravessar o território ucraniano, conquistar a península da Crimeia, que está à beira do Mar Negro, ali estabelecer bases de lançamento de mísseis com o objetivo de atingir o quê? Em linha reta a nação de Israel. Diz a Escritura Sagrada que Deus permitirá à Rússia fazer isso, chegar até Israel, mas diz Ezequiel capítulo 39, a partir do verso 5, que o fogo do céu vai consumir a Rússia com todos os seus 5 aliados. Imagina a loucura, imagine a polvorosa, o terror que vai estar sacudindo o planeta Terra. E todo mundo aí vai gritar, é a Terceira Guerra Mundial. Quando quem entra no cenário para trazer a paz, o apaziguamento, o anticristo, mas nesse interim, a Rússia vai ser eliminada com todos os seus exércitos que estarão invadindo Israel e também as 5 nações que acompanham. Mas o anticristo vai ser muito esperto. Ele vai encontrar um ambiente de alta efervescência e vai proclamar um acordo de paz. Ele vai diante da ONU e vai apaziguar os ânimos totalmente exaltados de toda a população mundial em decorrência a esta guerra, que vai sacudir o início da tribulação. Provavelmente a igreja, nesse tempo, já terá sido tirada da terra, arrebatada da terra, ou pelo menos a igreja vai presenciar os primeiros movimentos desta batalha, que é a batalha de Gog e Magog, no início da tribulação. 7 anos depois acontece outra batalha, que é a Batalha do Armagedon, quando as 22 nações árabes e as 8 nações do Extremo Oriente vão estar ali reunidas no Vale do Armagedon, no Vale do Megido, ao sul de Israel, com o objetivo único de eliminar e destruir a cidade de Jerusalém e a nação de Israel. Aí é quando Jesus regressa com a igreja glorificada, não é verdade? Para estabelecer o seu governo de 1000 anos. Mas antes que ele estabeleça o seu governo de 1000 anos sobre a terra, vai haver um período de 75 dias de preparação, não é? 30 dias ele vai purificar o templo e 45 dias ele vai julgar as nações. É o que diz aqui, ó, Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso aqui é figurativo. Versículo 33, chama a atenção dos irmãos em Mateus 25, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Anote isso aí. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Isso aqui é figurado. Ovelhas, nações que trataram e cuidaram bem de Israel no período de 7 anos da tribulação. Bodes, nações que perseguiram, maltrataram Israel no período dos 7 anos da tribulação. Quem vai entrar no milênio, no governo de 1000 anos de Jesus na terra? Somente as nações ovelhas, as nações que cuidaram, protegeram a Israel, e as nações bodes serão lançadas vivas no lago de fogo e enxofre. Agora observe, aqui será o juízo das nações, não o juízo de pessoas, de indivíduos, de forma separada. Não, não, não. Exemplo, se o representante da nação brasileira, da nação italiana, da nação norte-americana estiverem vivos até este momento da tribulação, serão eles, os representantes, presidentes, reis, governadores, que vão ser julgados.
não será a Alemanha, por exemplo, não será a Itália, não será o Brasil. Serão os representantes. Se até lá estiverem vivos, eles serão julgados pelos seus atos de cuidado a Israel ou de desprezo a Israel, certo? Não se trata de pegar no pacote a nação da Alemanha, a nação da Itália, a nação do Brasil. Não, serão os representantes. Se estiverem vivos, alguém vai estar vivo para representar as nações. Se não for o presidente, por exemplo, da Itália, que estiver vivo, vai ser o vice-presidente, vai ser o presidente do Senado italiano, o representante que siga, ok? A hierarquia política de governo. E se, digamos, a Itália for constatada como a nação que mal cuidou ou perseguiu Israel, já era. Entendeu? Ou o presidente da Itália, ou o presidente do Senado italiano, quem esteve na responsabilidade do governo da Itália, esse será responsabilizado também pelos seus atos a favor ou contra a nação de Israel. Se foi a favor, amém, vai entrar no milênio. Se for contra, já era, vai para o lago de fogo e de enxofre. Está entendido essa parte, irmãos? Vai haver um julgamento das nações, que aí vão envolver unicamente os representantes vivos até aquela ocasião. Pastor Jurandir já abriu ali o seu áudio, com certeza já vai soltar o seu primeiro míssil balístico. Gente, depois de 1º de outubro, eu estou aceitando qualquer míssil balístico, por favor. Mas eu tenho uma proteção antiaérea boa aqui, graças a Deus. Que é o Espírito Santo. Solta, pastor Jurandir, o seu míssil. Pastor, se o senhor e os irmãos puderem dar uma olhada no discurso do ministro Netanyahu na ONU, ele falava exatamente isso. Ele relembrava dos tempos desde lá de trás de Moisés, e ele fala do pacto de Davi, que era um momento em que, de fato, eles iam estabelecer a paz agora com os árabes, mas em função do Irã belicoso, ele fala que o Irã vai ter a retaliação à altura, e em função disso eles não fizeram a paz. E aí, dentro daquilo que o senhor fala, me lembra que quando ele começou a discursar, não só o Brasil, mas outras nações se levantaram para não ouvir o discurso de Israel, mas o primeiro-ministro, ele deixa bem claro que os inimigos de Israel, fora o mundo muçulmano, são todos aqueles que nesse momento estão pegando carona nesse ódio. Então, a minha pergunta em partes, que eu fiz umas aulas passadas para o senhor, e que eu sempre lanço no Facebook, é: qual é o papel do Brasil nisso? Vai se mostrando, né? O Brasil vai se mostrando com cara de bode, até porque o Celso Amorim, que é o representante das relações internacionais, ele faz questão de demonstrar o desprezo por Israel, e nós ficamos como que de boca aberta, né? Ouvindo sobre o Apocalipse, ouvindo sobre os esclarecimentos que o senhor dá, e eu, principalmente, que tenho acompanhado direto pelo X essas histórias, eu fico arrepiado com tanta realidade. E, como diz o senhor, a igreja adormece porque parece que não está olhando esses detalhes. 100% de acordo, pastor Jurandir. Os irmãos entenderam a abordagem do pastor Jurandir. Você pode conferir isso nas redes sociais, no YouTube. O discurso de Netanyahu foi muito contundente, foi muito incisivo, foi muito objetivo e específico. Isso que mais me chamou a atenção. Tá? Eu tenho gravado no YouTube. Vai lá, tá lá no YouTube, coloca discurso de Netanyahu na ONU, 1º de outubro, 2 de outubro. Você vai ver e você presta atenção. Tá lá, alguns estão já dublados, outros estão com legenda, e você vai ficar impressionado. E o posicionamento do Brasil está deplorável. É uma pena dizer isso. O Brasil hoje é uma nação antissemita, infelizmente. Não o país em si, a população, mas os governantes. Os governantes decidiram tomar um posicionamento antissemita, e eles não têm ideia do problema que vão acarretar para a nação brasileira. Ou seja, o Brasil vai despencar sobre um abismo sem precedentes. Entende? A Bíblia vai se cumprir como nunca. Abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Nós temos inúmeros testemunhos ao longo da história de nações que foram contrárias a Israel. Vou dar um exemplo, se você pode pesquisar, você vai ficar de boca aberta. Espanha.
A Espanha que hoje está vivendo, a Espanha está vivendo uma das maiores crises políticas, sociais e humanas de toda a história, porque ela está colhendo uma matança de mais de 3 milhões de judeus e a expulsão deles em 1492, perpetrado pelos reis católicos Isabel de Castilha e Fernando de Aragão. Mas, pera, pastor, isso foi há quase 500 anos, há mais de 500 anos, mas, irmãos, o pecado ele tem repercussões ao longo da história, não adianta. Tudo que o homem semear, ele colhe. Nossa irmã Aline vai entrar agora com uma pergunta, deixa eu fazer outro gancho. Se você pesquisar ao longo da história, qual foi o período da história do Brasil? Preste atenção na minha pergunta. Que o Brasil teve lá no alto, em todos os sentidos, na economia, na sociedade, foi o período auge que o Brasil teve de ouro, e esse período durou 15 anos. Como é que é? 15 anos. E ainda teve uma prorrogação de mais 3. Ninguém vai se lembrar aqui, não é verdade? Quando Getúlio Dornelles Vargas foi o presidente do Brasil, entre 1930 e 1945. Ele deu um golpe de Estado, não é? Saiu o presidente Washington Luiz, foi ganho, o sucessor de Washington Luiz foi indicado, ganhou o candidato Júlio Prestes, não tem nada a ver comigo, coincidência técnica, um paulista, Júlio Prestes, que foi também ex-governador do estado de São Paulo. Júlio Prestes não chegou a tomar parte do poder, ou posse, porque Getúlio Vargas, lá de São Borja, Rio Grande do Sul, ele começa a movimentar uma cavalaria pesada, chega em São Paulo, depõe a Júlio Prestes e assume o governo do Brasil, porque lembra-se que a capital do Brasil naquela época, em 1930, era o Rio de Janeiro. E Getúlio Vargas, com mão dura, governa o Brasil até 1945. Mas foi o período de alta prosperidade, foi o período que os judeus entraram em massa no Brasil, e Deus fez com que o Brasil se tornasse a pérola da América Latina. Vai lá na história, você vai comprovar isso. Se não bastasse, depois que Getúlio Vargas saiu em 1945, Eurico Gaspar Dutra decidiu estar mantendo a mesma política de Getúlio Vargas no bom tratamento e cuidado da nação de Israel. Está provado, irmãos. Toda nação que cuida de Israel tem a bênção do Deus poderoso. Porque a Suíça ficou neutra durante as duas grandes guerras. Foi a única nação da Europa que não sofreu a invasão dos nazistas ou da Alemanha. Resposta, porque eles guardaram, protegeram os judeus entre os séculos XIV e os séculos XIX. País no mundo que dá uma proteção blindada ao povo de Israel na Europa chama-se Suíça. E agora nós estamos presenciando com tristeza, com angústia, o comportamento lamentável, deplorável de um presidente brasileiro, eu falo isso com muita tristeza, que vai levar a nação brasileira a um abismo sem precedentes. E Maline, desculpe pelo tempo que eu tomei, mas eu precisava dar esse esclarecimento. Pode soltar o seu míssil com toda a força, por favor. Tá tudo bem, pastor. É uma dúvida que eu tenho, porque o arrebatamento da igreja, como o senhor já disse algumas vezes, ele vai acontecer bem, a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Mas a gente vai alcançar uma parte, igual o senhor já disse. Eu já ouvi alguns pastores afirmar com toda certeza de que depois do arrebatamento da igreja não haverá mais salvação. E eu queria entender. Ok, agora, quais os versículos da Bíblia que eles usam com base, para dar alicerçamento a esta afirmação? Também, minha irmã, com todo carinho, respeito e humildade, eu estou no Evangelho há 54 anos. E já há 51 anos eu ouço também essa mesma musiquinha. Depois do arrebatamento não vai ter salvação. Mas caramba, me mostra outros textos. Eu quero ver os textos na Bíblia que taxativamente me dizem com todas as letras, palavras e frases, pontos e vírgulas. Não haverá mais salvação depois do arrebatamento. Aí uns ainda se atrevem a dizer, porque o Espírito Santo será retirado. Opa, aí piorou o negócio. Aonde diz na Bíblia que o Espírito Santo vai ser retirado? Não existe. Nenhum Inclusive, texto, eles trabalham... No domingo passado mesmo, foi falado sobre isso na minha igreja,
E pelo que está acontecendo no mundo e tal, eles estavam levando isso, aí o pastor falou que o tempo de se arrepender é agora, que já não haverá mais uma segunda chance. Após o arrebatamento, não haverá mais salvação. Discordo carinhosa e respeitosamente do seu pastor, não eu, a Escritura Sagrada. Porque se ele estudar a fundo o capítulo 7 e o capítulo 14 do livro do Apocalipse, ele vai descobrir que ali vai ter uma enorme multidão de todos os povos, raças e línguas que se converterão na tribulação. É uma pena. Provavelmente ele não estudou, não sei, não estou aqui fazendo julgamento precipitado. Ele está sendo levado por uma ideia que vem lá de trás, uma ideia distorcida, uma ideia que carece de amparo bíblico. Ele não é o primeiro, mas não fique assustada, nem vai ser o último. Porque, infelizmente, quando não se pega isso aqui para estudar pesado, é muito fácil eu me apoiar em declarações de A, de B e de C, ou então se apoio na seguinte colocação. Não, eu aprendi assim, dos meus pastores. Ok, mas nenhum pastor é infalível, começando de mim. Eu não sou infalível, eu posso errar nas colocações e abordagens. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, com todo carinho e respeito eu digo isso. Se hoje, na minha idade, 65 anos, 51 anos ensinando a palavra de Deus e ensinando esta matéria, se eu erro conscientemente, eu sou muito doido, eu sou muito desorientado, eu sou muito irresponsável. Não estou querendo afirmar que eu sou aqui o dono da verdade. Posso errar, posso fracassar, posso me equivocar, mas Deus me tem ensinado na Bíblia e na experiência do dia a dia a ter o quê? Humildade, hombridade e nobreza em dizer, meus irmãos, errei. Errei porque eu não sou o dono da verdade. Estou aqui me redimindo de um erro, fiz uma abordagem errada e o correto é isso, à luz da Bíblia. E pronto, irmãos, é fácil. Talvez alguém diga, para você é fácil, mas para outro não é, porque muitos têm um orgulho muito alto e não se dão o braço a torcer. Irmãos, orgulho não é de Deus, a gente já sabe isso pela palavra, não vou nem dizer quem é o pai do orgulho. É o mesmo que é o pai da mentira. Mas hoje eu vejo um grande orgulho da parte de alguns pastores não admitirem que eles se equivocaram, erraram. Misericórdia, irmãos. Eu tenho dezenas de erros e falhas e defeitos, mas este de ser orgulhoso e não dar o braço a torcer quando eu erro, misericórdia. Então, lamento dizer, irmã Aline, com todo o respeito mesmo ao seu pastor e a todos os demais, Apocalipse capítulo 7, lê todo ele com calma, e todo o capítulo 14, da base bíblica, afirmando que vai sim haver salvação na grande tribulação. Agora vai mudar o seguinte, vai ser diferente. Hoje nós temos, preste bem atenção todos, estamos dentro do assunto, não fugimos do assunto não. O Espírito Santo hoje habita aqui, habita aí, dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Você crê nisso ou não crê? Amém. O Espírito Santo habita, ele faz residência aqui e aí dentro de você. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo não residia nas pessoas, só em 3 classes de pessoas. Se você já ouviu, amém. Se você não ouviu, anote. Ele habitava na vida de reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. Por quê? Porque Deus conferia a eles uma capacidade sobrenatural para desempenhar uma função específica em um tempo específico. Quando terminava o tempo da função, do ministério que Deus lhes cabia, o Espírito Santo se retirava deles, ou através do final do ministério, ou com a morte deles. Temos enormes exemplos. O profeta Elias, né? Ele não morreu, mas o Espírito Santo se retirou dele quando foi levantado aos céus. E tantos outros eu poderia aqui mencionar. O Salmo 51, nós vamos ler ali Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Rei Davi. Por quê? Porque Davi havia cometido o pecado de adultério e ele estava aterrorizado com a ideia de que o Espírito Santo poderia ser retirado da vida dele. Sansão, no capítulo 16 e 19 de Juízes, vemos que por um tempo o Espírito Santo se retirou de Sansão.
mas voltou depois que ele já estava cego e com seu cabelo cortado. Então, temos muitos exemplos na Bíblia que o Espírito Santo não habitava no povo, mas em reis, profetas e sacerdotes. Da mesma maneira que o Espírito Santo andava sobre e no meio do povo no Antigo Testamento, vai acontecer na tribulação. Então, na tribulação, o Espírito Santo não vai habitar em ninguém, só em duas pessoas. Como já foi falado aqui pelo nosso irmão Victor, só duas pessoas na tribulação vão ter habitação plena do Espírito Santo, como hoje eu e cada um de nós temos. Sabe quem serão? As duas testemunhas. Só as duas testemunhas terão habitação plena do Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo não pode ser retirado da terra. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Alô? Quem aí crê que o Espírito Santo é Deus? Deus. Isto. Como é que Deus pode ser retirado da terra se ele é onipresente, onisciente, onipotente? E o Salmo 139, do verso 7 ao 10, deixa com todas as letras. Vamos ler esse salmo? Acredito que você está até um pouco careca de ler esse salmo. Eu vou te deixar mais careca. Salmo 139. Isso é muito sério, irmãos. Um pastor, com todo o respeito, eu digo isso. Não apenas foi o pastor da nossa irmã Aline, eu não estou aqui envergonhando ao servo de Deus, respeito, mas a Bíblia vai discordar, sempre vai discordar das abordagens de quem quer que seja que não está falando dentro da Escritura. Salmo 139, versículos 7, 8, 9 e 10. Para onde me irei do teu Espírito? Tá aí, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Ou para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu, inferno, a minha cama, eis que tu ali também estás. Versículo 9. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, e o verso 10. Ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem como escapar da presença do Espírito Santo. Outra coisa, se vai haver salvação na tribulação, escute, que vai haver, vai ser em massa. É porque o Espírito Santo vai estar presente. Diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7, 8 e 9, diz o quê? Que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, resumindo, vai haver salvação na tribulação, sim, mas vai ser difícil, vai ser apertado, vai ser doloroso, vai ser muito apertado, mas vai ter. Hoje é fácil, porque é a graça, está fluindo, ó, fluindo. É tão forte o poder da graça que o Espírito Santo vem e habita. Mas na tribulação, não. Vai ter salvação, mas como seria algo parecido como no Antigo Testamento. Havia salvação no Antigo Testamento? Havia. Mas o povo, para pegar a salvação, fazia isso aqui, ó. Hoje, entre aspas, com toda impiedade, com toda a ação dos demônios, entre aspas, parece ser um pouco mais fácil. Porque o Espírito Santo vem, entra, regenera, traz o arrependimento e, consequentemente, nos transforma em novas criaturas. Então, decididamente, à luz da Bíblia, sim, haverá salvação na grande tribulação. Só que vai ser uma salvação suadíssima, apertadíssima, sem a habitação do Espírito Santo aqui dentro, como hoje desfrutamos deste enorme privilégio. Consegui lhe alcançar a sua dúvida, irmã Aline? Consegui alcançar? Sim, Se tiver dúvida ainda, manda outro míssil, que a barreira antimíssil está bem armada hoje, entendeu? Eu estava esperando o Josevaldo. Se Josevaldo não se manifestasse, tem negócio errado aqui hoje. Geralmente é Josevaldo, Evaldo e o William, né? Eles fazem, né? Essa triangulação, né? Parece um time de futebol. Aí mata no peito do pastor Jurandir, aí o pastor Jurandir decide jogar pro Ednilson, e Ednilson fecha o olho e faz gol de costas, de bicicleta. Se não faz essa triangulação com o irmão Marcos Tavares. Ou então com o irmão... Isso aqui é um time completo, gente. Tá todo mundo aqui jogando a mesma bola. Joga, Josevaldo, teu míssil. Pastor, podia repetir os países que irão participar do Armagedon? É Rússia, Irã, Turquia... 22 nações árabes
e as 8 nações do extremo oriente. Quem são elas? Mongólia, Coreia do Norte, China, Camboja, Vietnã, Laos e Tailândia. Aí você investiga tudo sobre esses países. Qual o posicionamento que esses países estão tendo hoje com a China? São países que estão alinhados de pé a cabeça com a China, não apenas em acordos comerciais, mas em acordos armamentistas, militares e bélicos. E a China vai breve se pronunciar em revelar os seus 8 aliados, ou seja, China mais 8 aliados. É como diz o Apocalipse, capítulo 19, são os reis do Oriente, que vão passar em pés enxutos ao rio Eufrates, né? Que vai secar-se para que eles possam cruzar, vai ser a fronteira natural, até através da Síria entrarem no norte de Israel, né? Porque eles vão entrar pelas colinas de Golã. Se você vai lá no mapa, certo? O pedacinho da fronteira entre a Síria e Israel é exatamente uma área que está sendo reivindicada pelos palestinos, né? Que é exatamente as colinas de Golã. Então vai ser por cima, pelas colinas de Golã, que vai entrar o exército chinês juntamente com parte das nações árabes, ou seja, os sírios vão sair lá de cima, vão descer as colinas de Golã, já por baixo vão entrar as outras nações árabes. Agora, um detalhe, se puder anotar, só 2 nações árabes, 2, que não vão participar do quadro das 22 que vão marchar na Batalha do Armagedon: Egito e Jordânia. Só 2. Se você olhar hoje no quadro político, Egito fez as pazes com Israel, porque foram inimigos na Guerra dos 6 Dias, não é? Se você vai à história, mas Menachem Beg, né, e Anwar el-Sadat fizeram um acordo de paz patrocinado pelo presidente americano Jimmy Carter. E o Egito hoje é uma nação muçulmana, pero amiga de Israel. E a Jordânia está ali coladinho também com Israel. Então, só Jordânia e Israel não vão tomar partido da Batalha do Armagedon. Como é que eu sei? Quando você estuda a história e estuda o plano profético no movimento das nações dentro da Batalha do Armagedon. Alguma pergunta dentro da temática para a gente continuar avançando sobre o milênio? Nenhuma outra pergunta ou dúvida? Pode soltar agora. Perfeito. Se não tem uma, vamos continuar então voltando aos gráficos, que os gráficos vão dar uma melhor visão da situação. Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico interessante, presta atenção, está em inglês, mas eu vou ler para vocês. Ó. Esse aqui é o período da tribulação, Tribulation Period, ok? Ele ao mesmo tempo vai ser o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Vou falar um pouquinho ainda hoje, eu creio que vai dar tempo, sobre as 70 semanas de Daniel, que é a semana número 70. 69 semanas já se cumpriram, mas falta a uma semana, que são 7 anos, que é o período exato da tribulação. Primeiro período de 3 anos e meio, ou 1.260 dias, e o segundo período de 1.260 dias. Jesus retorna com a igreja glorificada. Aí já passaram 1.260 dias, partindo desse período aqui, ó, da metade da tribulação, quando o anticristo entra no templo de Jerusalém, o profana com o sacrifício de uma porca sobre a tampa da Arca da Aliança. Aí dá início à segunda parte da tribulação, chamada a Grande Tribulação. Aí entram os 1.260 dias que Daniel 12:11 fala. Serão então tomados 30 dias da purificação do templo. Depois alcança-se 45 dias, que é o julgamento das nações. Então, 1.260 dias, 1.290 dias e 1.335 dias. Vamos a Daniel, para ficar mais claro ainda, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Daniel capítulo 12. Essa matemática enrola a cabeça da maioria, porque não entendem
essa cronologia. Daniel capítulo 12, por gentileza. Daniel capítulo 12, versículo 9. Daniel capítulo 12, versículo 9. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 9. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11. Muita atenção aqui, por favor. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então aqui, 1.290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1.335 dias, ou seja, quando se esgote o período de 75 dias, que serão os 75 dias de intervalo para dar início ao governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. O reino milenial foi predito no Antigo Testamento, Zacarias 14, 9, Isaías 2, 2, 4, 11, 1 até 12, 6, Joel 2, 21, 27, Miqueias 4, 1, 7, Sofonias 3, 9 ao 20. No Novo Testamento está em Mateus 19, 20, 30, 26, 27, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 18, 1 de Coríntios 1, 6, 9, 11 e Apocalipse todo o capítulo 20. Quem entrarão no milênio? Quais as pessoas que entrarão no milênio? 3 grupos, anote aí. Já falamos, mas nunca é demais repetir. Os que sobreviverão à tribulação, à grande tribulação. Judeus, meus irmãos mais pequenos, e gentios, minhas ovelhas. Mateus 25, 40, Mateus 25, 32 ao 33. Os mártires da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Só os salvos entrarão. Mateus 25, 35, 13, 30, 31 e Mateus 13, 49 e 50. Os pecadores, cabritos ou bodes de Mateus 25, 32, 33 serão cortados antes do reino. Ali nos ensina Isaías 1, 19 ao 31, Ezequiel 11, 21, Miqueias 5, 9 ao 15 e Malaquias 4, 1 ao 3. Então está bem claro quem serão os participantes do milênio. Aqui um outro gráfico para você visualizar, desde o juízo dos gentios, o juízo das nações, até o milênio. A segunda vinda, Jesus regressa glorificado com a igreja, não é? Coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, o espaço de 75 dias que eu me referi, até ele estabelecer o trono da sua glória. Vai separar as nações ovelhas das nações bodes. Aí entram os judeus, os seus irmãos. Julgamento dos gentios pelo seu tratamento aos judeus irmãos de Jesus. Mateus 25, 31 ao 46. As nações bode ou cabritos, lançados direto no lago de fogo. O milênio então inicia após isso. Abre-se as páginas da era milenial. A igreja reinando com Cristo. Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao 6. Israel, tá aqui, cabeça das nações. Deuteronômio 28, 13. Vamos lá ler em Deuteronômio. Eu fico às vezes indignado que os pregadores da prosperidade usam esse texto para falar que você vai ser próspero, que você vai ser cabeça e não cauda. Mas não tem nada a ver, texto fora do contexto. Que perigo isso aqui. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Preste muita atenção, meus irmãos. Todo o capítulo 28 do livro de Deuteronômio são promessas e maldições de Deus à nação de Israel. Se a nação de Israel obedece, vai alcançar bênçãos.
Se a nação de Israel desobedece, vai alcançar maldições. Nenhum versículo deste capítulo 28, esse capítulo 28 de Deuteronômio, tem 68 versículos. Nenhum desses 68 versículos tem relação direta com a igreja ou com os gentios. Nada aqui se relaciona à igreja de Cristo ou aos gentios. Anote isso, por favor. Por isso, é um certo disparate e um desconhecimento bíblico usar o capítulo 28 de Deuteronômio para a igreja ou para os gentios. Como repito, os pregadores de prosperidade, né, tomados por certa emoção, e eles são práticos, né, e adestrados para manipular as emoções do público. O Senhor te põe na tua cabeça, meu irmão, tu vai ser próspero, tu não vai ser cauda, não, tu vai ser cabeça. Epa, esse texto não se aplica. Esse é um texto de características messiânicas, voltadas para o governo de 1000 anos de Jesus Cristo na terra, e promessa voltada para quem? A nação de Israel. Anote, por favor, Israel. Todo o capítulo 28 é tudo voltado para Israel. Quem usa esse texto com outra aplicação deu uma bola fora enorme. Foi lá para a arquibancada, nem se foi para o escanteio, passou da arquibancada. Entende? Então, infelizmente, porque não se lê o contexto, não se estuda o contexto. Quando você lê o contexto, o pano de fundo, para quem Deus está dirigindo essa mensagem? Primeira pergunta que você tem que fazer quando lê o capítulo 28 de Deuteronômio. Para quem Deus está dirigindo essa mensagem? Para a igreja? Para os gentios? Não. Para a nação de Israel. Está entendido essa parte, gente? Isso é importante ficar isso bem registrado na mente e do coração de vocês. E olha só, Israel, então, no milênio vai ser a cabeça dos gentios, Deuteronômio 28, 13, e vai ser levantado o trono de Davi, que vai ser exatamente, literalmente, Davi, como já falamos na aula passada, que vai governar sobre Israel junto com Jesus Cristo. Consequentemente, as nações ovelhas vão estar na bênção. Está aqui, ó, as nações ovelhas, de acordo com Mateus 25, 33, 34 e Zacarias 8, 23. Então, os bodes, por lago de fogo e enxofre, e as ovelhas, que são as nações gentis, ou gentílicas, que estarão sendo governadas pela nação de Israel, ou seja, Israel vai ser a cabeça das nações e, consequentemente, governará sobre essas nações gentílicas na autoridade do trono de Davi ou do rei Davi ressuscitado. Só os justos entrarão no milênio, está lá em Mateus 25, 31, 33 e 46. Já falamos isso, eventos chaves do milênio, Satanás será amarrado, Apocalipse 21 a 3, restauração final de Israel, vai haver regeneração de Israel, Jeremias 31, 31, 34, vai haver a reunião de Israel, Isaías 11, 11, 12 e 12, 6, Mateus 24, 31, Israel vai possuir a terra prometida lá em Josué 1, 8, Ezequiel 20, 42, 44. Haverá o restabelecimento do trono de Davi, já falamos isso. 2 de Samuel 7, 11, 16, Jeremias 33, 17, 26 e Ezequiel capítulo 38. E se estabelecerá, por fim, o reinado do Senhor Jesus, de acordo com Isaías 2, 3, 4 e 11, 12, 5. Eventos chaves do milênio. Satanás vai ser, então, no final dos 1000 anos, solto novamente e se rebela por última vez. Apocalipse 27 ao 10. Se dará, então, a última grande batalha, Gog e Magog 2, porque Gog e Magog 1 vai acontecer com a liderança da Rússia no início da tribulação. O juízo ante o grande trono branco e a segunda ressurreição dos mortos em pecado. Apocalipse 20, 11 ao 15. Então terminou o milênio, os mortos ímpios serão ressuscitados diante do grande trono branco. Aí se dará o quê? O juízo final. Eventos chaves do milênio, só para você entender a cronologia. Segunda vinda de Cristo visual, ou física, ou todo olho vendo.
o espaço dos 75 dias preparatórios, início do milênio, Davi entronizado no seu trono, a remoção de toda maldição na terra, o templo milenial será também reconhecido por todo o governo do planeta Terra. Haverá sacrifícios no templo. Por que vai haver sacrifícios? Porque vão haver seres humanos com pecado. E aí a necessidade de sacrifícios. Que coisa interessante. De todas as 7 festas judaicas, a única festa que vai funcionar no tempo do milênio será a festa dos tabernáculos, com a realização de sacrifícios. Final do milênio, Satanás será solto e promoverá uma revolução, uma revolta, para tirar Jesus do trono. Mas ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas para ser atormentado por toda a eternidade. Aí se abrirão as páginas, ou a nova página do grande trono branco. Depois disso, passa-se aos novos céus e a nova terra. A vida no milênio será um tempo de justiça, obediência, santidade e verdade, e enchimento do Espírito como nunca antes. As nações serão benditas por Jesus e Israel. Isaías 11:10, Isaías 2:3-4. Haverá um renovo ambiental. Isaías 35:2, 30:23-24, 35:37. 30:26, Ezequiel 47:8-12. Os animais ferozes se tornarão dóceis. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 7. As pessoas viverão mais. Isaías 29:18, 33:24. Haverá prosperidade, e a pobreza, e a injustiça e a enfermidade cessarão. Jeremias 31:8, 12 e 14. Miqueias 4:6, 7. Haverá um aumento exponencial da população. Jeremias 30:20, 31:29, Ezequiel 47:22, Zacarias 10:8. As pessoas viverão na presença pessoal e física de Jesus. Isaías 11:9. Haverá um idioma unificado. Esse texto eu quero ler, irmãos. Opa! Então no milênio só terá um só idioma. Sofonias. Alguém sabia disso? Acredito que não. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Livro do profeta Sofonias. Você não vai se preocupar em aprender esse idioma, não, porque vai ser automático. Vai estar todo mundo no automático, no piloto automático. Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. A palavra espírito, que Almeida aqui traduz como espírito, no hebraico é idioma, não é ruach, a palavra original para espírito em hebraico, mas é a palavra hebraica que é traduzida por idioma. Por alguma razão, Almeida colocou aqui espírito, não é? Porque fala de fôlego, mas aqui não é espírito, fôlego, mas é o idioma, vai haver uma linguagem. E alguém me perguntou, qual será provavelmente, ou qual seria provavelmente o idioma do milênio? O hebraico, provavelmente, porque está havendo um avivamento no mundo da língua hebraica. Não sei se você está acompanhando, o idioma hebraico é um idioma morto. O hebraico só se fala hoje nas universidades em Israel e nas sinagogas. Mas o hebraico hoje está sendo divulgado no mundo inteiro com vários cursos online e até mesmo dentro das universidades, né? Universidades como a Unicamp em São Paulo, Campinas, o FRJ no Rio de Janeiro, Brasil, a PUC em Porto Alegre, a Pontifícia Universidade Católica, estão promovendo cursos massivos de hebraico bíblico, né? E as principais universidades do planeta, como a de Salamanca, na Espanha, Oxford, Inglaterra, de Stuttgart, na Alemanha, todas as universidades de 10 anos para cá estão incrementando, aumentando o ensino da língua hebraica. Então, isso é prova que no milênio definitivamente será o hebraico o idioma unificado. Antes, assim como foi na época da Torre de Babel, ou antes da Torre de Babel.
E vai desaparecer a inimizade e a guerra, como nos ensina Isaías 2:4 e Miqueias 4:3-5. As pessoas ainda viverão em sua carne atual, seu corpo de carne, que não implica a nós, que seremos glorificados no dia do arrebatamento. Todo aquele que queira seguir os desejos de sua carne, olha só, poderá fazê-lo. Isto se fará manifesto quando Satanás seja solto ao final dos 1000 anos. Ao final do milênio, se recolherá o último joio da seara de Deus, ou seja, as pessoas que decidirão seguir a Satanás e os desejos da sua carne. Satanás será solto novamente e se rebela por última vez. Apocalipse 27-10, será a última grande batalha de Gog e Magog. Os povos se rebelarão por quê? Uma grande quantidade de homens não terão sido regenerados. João 3:3. Muitos homens não aceitarão a Cristo de coração. Por isso, ainda que estejam vivendo no mesmo reino de Deus, não o verão. Olha que interessante. Igual aconteceu durante a primeira vinda de Cristo. Ao ser solto Satanás, este incita as nações à guerra. Está lá em Joel, capítulo 3, versículo 10. Vão rodear Israel e a Jerusalém, e então desce fogo de Deus e os consome. Aí vamos entrar daqui a pouquinho na página do juízo final, que é Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15. E daqui a pouquinho vamos entrar aqui, nesta tela, que é o julgamento do trono branco. Há alguma pergunta até o momento? Vamos fechar aqui agora o painel do milênio, e nós vamos entrar agora no trono branco. Josevaldo, por gentileza. Pastor, e qual seria a visão dos pós-milenistas e os amilenistas? O nome diz amilenista. A é um prefixo latino que quer dizer contra ou nada. Então, os amilenistas não creem no milênio literal. Já os pós-milenistas, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes do início do milênio. Não faz sentido isto. Então, a visão pós-milenista, que é também pós-tribulacionista, né, elas coincidem, indica que eles afirmam, mas não tem base nem em 2 textos. Eles usam um texto isolado, mas já sabemos, texto sozinho, isolado, não dá base doutrinária. Traz um argumento para convencer, né, aos incautos. Vou usar uma expressão bem típica do nosso português, para enrolar aos desavisados que pouco estudam e pouco leem a palavra de Deus. Então, eu posso usar um texto isolado para enrolar uma pessoa que não tem o cuidado de ler, investigar e estudar o texto. E o que tem por aí afora de incautos, infelizmente, é muita gente. Tá? Então, os pós-milenistas ou tribulacionistas sustentam que a igreja vai ser arrebatada no fim da tribulação. Ou seja, eles afirmam que a igreja vai entrar na tribulação, na grande tribulação, ou seja, os últimos 3 anos e meio. Se nós olharmos à luz da Bíblia, a ideia do pré-tribulacionismo, ela é também questionada. Por quê? Porque a ordem cronológica, já falamos isso, né? É a apostasia, manifestação do filho da perdição, e diante da 7ª trombeta, os mortos ressuscitam, os mortos justos, e aí acontece, consequentemente, o arrebatamento da igreja. E já aprendemos que o toque das trombetas vai se dar quando? Na primeira parte da tribulação. Então, olhando por essa linha cronológica, a igreja, deveria se inclinar à visão mid-tribulacionista. A pré faz sentido, porque a gente não vai viver a tribulação. Não vamos experimentar, a grande tribulação, mas nós vamos ver os princípios da tribulação, que não quer dizer que a igreja vai ser arrebentada pelas tragédias que se abaterão a este planeta, certo? E os amilenistas não acreditam
num governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles passam por cima de todos os textos que falam sobre este assunto e eles o têm como figurado e simbólico, nada mais. Eles não tomam isso como literal. É uma pena, porque, como já vimos, né, com várias provas bíblicas, temos uma quantidade enorme de textos que provam que definitivamente Jesus vai governar fisicamente sobre o planeta. Há uma prova a nível da física, da astronomia, que os astrônomos estão observando já há mais de 20 anos, eles estão assustados. O planeta Terra, alô, se alguém já ouviu falar disso que eu vou falar, ó, na ocasião do dilúvio, ele tombou 23 graus no seu eixo. No tsunami que ocorreu na Indonésia em 2004, o planeta voltou 18 graus no seu eixo. Mais de 150 ilhas desapareceram naquele tsunami lá na Indonésia. Alguém se lembra daquele tsunami violento que arrebentou com a Indonésia, Filipinas e Indonésia? Pois bem, aquele gigantesco tsunami fez com que a órbita da Terra se movesse 18 graus dos 23 que havia perdido. Então, tecnicamente, faltam 5 graus. E estamos constatando com a aproximação dos planetas. Não sei se alguém chegou a ouvir falar há poucos dias atrás, poucas semanas, a conjunção de 3 planetas muito próximos da Terra: Vênus, Saturno e Mercúrio. Esses 3 planetas poderiam ser vistos até com um binóculo. E Saturno com seus anéis super próximo da Terra. Isso nunca aconteceu. O que está acontecendo então? Todos os planetas do sistema solar estão ficando um atrás do outro e viajando no espaço e ficando em fila indiana. Preste atenção nisso. Isso é um fato que você pode descobrir isso lá no YouTube, no site da NASA. A órbita da Terra está voltando devagarinho aos seus 23 graus. Então a Terra vai voltar a rodar o quê? Na altura do eixo do Equador. Hoje ela roda assim, inclinado. Isso chama-se a órbita da elíptica. Mas o mais impressionante é que os planetas do sistema solar estão todos se enfileirando, um atrás do outro. Isso chama-se um fenômeno denominado alinhamento dos planetas. Alguém já ouviu falar disso? O alinhamento dos planetas? Não, pesquisa que você vai ficar impressionado. A Bíblia diz que na altura dos novos céus e nova terra, os céus vão enrolar como um rolo. Como um rolo, eles vão se enrolar, eles vão pegar fogo. A ciência já tem ideia de que o nosso Sol, estrela de terceira grandeza, já está morrendo. A ciência já está afirmando, a NASA já está afirmando, as entidades de ciência, de física quântica, já estão afirmando: o nosso Sol está em período de morte. Alguém já ouviu falar disso? Não, gente, vai lá no YouTube, você vai ver. Nosso Sol está morrendo. Isso quer dizer, ele está consumindo 68% mais o gás chamado hélio. O gás, ele é constituído de vários gases, sobretudo os 8 gases nobres da tabela periódica. Procura lá na internet, tabela periódica. E os gases nobres, está lá do lado direito. São 8. E dentre eles está o hélio. Então o hélio está se consumindo em altíssima velocidade. Qual é a consequência? O Sol está se tornando super quente, extremadamente quente, ele está crescendo de tamanho, mas vai chegar num ponto que ele vai alcançar a expansão máxima. E o que vai fazer? Vai explodir. E vai fazer o quê? Vai encolher. Ele vai se tornar uma supernova. O que é uma supernova? A morte de uma estrela. E como se dá a morte de uma estrela? Ele explode, ele se expande até um certo limite, depois explode, estoura e começa a ficar negro. Aí cria-se aquilo que a ciência ensina, que é buraco negro. O buraco negro, pode pesquisar, atrai, suga tudo que estiver próximo de si. E o que vai acontecer? Todos os planetas do sistema solar vão ser sugados pelo Sol quando ele morra. E aí entra a Terra. Pastor, e onde vai estar a igreja? Protegida e guardada. E aí Deus vai recomeçar tudo de novo. Vai começar tudo, novos céus e nova terra. O quê? Então, tudo que está acontecendo hoje no campo da ciência pode ser facilmente provado dentro da Bíblia.
Eu já recomendei, não sei aqui, acredito que sim, 3 livros, mas você tem que ler em inglês. Eles não têm disponíveis em português, é uma pena. Esses 3 livros maravilhosamente explicam. Vou postar de novo no grupo. Se você tem facilidade em ler inglês, olha, você tem que ter esses 3 livros na sua biblioteca. Deixa eu aqui localizá-los, que eu vou mandar agora no grupo. Não posso deixar nada para amanhã, porque deixar para amanhã é complicado. São os melhores livros sobre o assunto que eu estou falando a vocês e já está tudo provado. Deixa eu localizar eles aqui no meu WhatsApp. Já fiz essa postagem várias vezes. Deixa eu ver aqui, deixa eu só localizá-los. Aqui está, maravilha. Vou estar postando agora no grupo. Se você lê inglês, tem uma facilidade de ler inglês, não deixe. Esses livros, todos eles, você pode encontrá-los no Amazon, todos eles. Se você puder ir lá no grupo do WhatsApp, você vai encontrar, The Remarkable Birth of a Planet Earth, de Harry M. Morris. Ele explica tudo, toda a Bíblia à luz da ciência, inclusive o que vai acontecer com a destruição do Sol, que será a renovação dos novos céus e da nova terra. Depois o outro livro, de Michael Poole, Exploring Science and Belief, explorando a ciência e a crença. Fantástico esse livro. Depois o outro, Revealing a Testable Model for Creation, More Than a Theory, de Hugh Ross. Já li mais de 20 vezes cada um desses 3 livros, todos eles vocês podem encontrar no Amazon. O primeiro é impactante, você não vai dormir direito, eu te garanto. Se você quiser comprar só o primeiro, The Remarkable Birth of Planet Earth, sua cabeça faz assim. E esse homem, ele mostra cada texto bíblico comparado com os fatos da ciência. É impressionante, é um livrinho fininho, de 90 páginas. Depois o outro, Questões de Fé, Explorando Ciência e Crença. Eu não conheço esses livros, infelizmente, em português. Então, se você puder ter pelo menos, desses 3, o primeiro eu recomendo, é fantástico. Mas se puder ter os 3, melhor. Você vai ficar bastante impressionado. Esses livros já têm mais de 40 anos no mercado. Tá? São antigos, né? O segundo e o terceiro passaram por renovações de edições, que foram sendo atualizadas, né? E ampliadas. Então, eu recomendo esses 3 livros, mas lamento que, se você não tem o domínio da leitura em inglês, vai trazer um pouquinho de dificuldade. Vamos lá. Perguntas sobre o milênio, para a gente, então, virar a página para o juízo final. Já acabaram-se todas? Maravilha. Então, vamos... Deixa eu ver aqui. Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu ouvi a voz... Eu acho que a sua conexão congelou. Isso, irmã Fabiana, por favor. Eu fiquei com uma dúvida aqui da parte da batalha de Gog e Magog. Que serão no início da tribulação e outra, na verdade, do milênio, porque Gog e Magog 1 é a primeira batalha da tribulação. E a batalha de Gog e Magog 2 é no final do milênio. Ok, diga a sua pergunta, a sua dúvida. Deixa eu só anotar para não me perder. Final do milênio é a 2. Gog e Magog 2. Certo. E a Gog e Magog 1 vai ser no início da tribulação, liderado pela Rússia, para destruir a nação de Israel com seus 5 aliados, que está lá discriminado em Ezequiel 38:5. A Gog e Magog 2 vai ser no final do milênio. Até eu vou ler o texto para a senhora para não haver nenhum tipo de dúvida. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Se puderem abrir a Bíblia no capítulo 20 do Apocalipse, eu agradeceria, porque isso vai ajudar vocês a entenderem bem essa questão. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Apocalipse 27, capítulo 20, versículo 7. Vou aguardar que vocês abram o texto. Que toda e qualquer declaração, afirmação que fazemos tem que ter base bíblica.
Se não tiver, é coisa da cabeça. É ideia pro pessoal. Todos abriram? Já estão lá? Já estão lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, poço do abismo. Versículo 8. E será enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Esse nome vem lá de Ezequiel 38, né, apontando primeiramente para a Rússia, mas aqui está falando dos exércitos contrários à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, esse nome Gog e Magog, neste texto, ele ganha uma aplicação tipológica ou simbólica, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então, quando o diabo chegar lá, vai saber que o lago de fogo e enxofre já foi estreado lá atrás, 1000 anos antes, pela besta e o falso profeta. Pensava que ele chegou lá primeiro? Não, 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 não. A besta e o falso profeta vão chegar primeiro, 1000 anos antes. Aí 1000 anos depois, quem chega lá? O diabo. Eita, não vai ficar sozinho, não. Vai sofrer acompanhado. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o diabo não vai ser destruído, não vai ser eliminado, como ensinam os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová são contundentes, são taxativos. Não, o diabo vai ser aniquilado. Prova isso na Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso, que o diabo vai ser aniquilado. Ele vai ser atormentado. Mas Deus, se pudesse, ou se quisesse, poderia destruir o diabo? Poderia. Mas na sua justiça, Deus entendeu. Não, eu não vou destruir esse caboclo, não. Vou dar pior para ele, vou atormentar ele por toda a eternidade. E agora? Essa é a justiça de Deus. Perfeito? Conseguiu pegar agora, irmã Fabiana? Pegou? Consegui, só tem uma outra coisa, só para eu não ficar com nenhum tipo de dúvida, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu sempre ouvi falar da guerra de Gog e Magog, mas nunca ouvi falar da segunda. Tá? Então, a batalha do Amargedon ocorre quando? No fim da grande tribulação. São 3 batalhas para facilitar a ordem cronológica na sua mente. Período da tribulação, 7 anos. Me acompanha. Início dos 7 anos. Batalha de Gog e Magog 1. Quem é o líder? Rússia. Final da tribulação, 7 anos depois. A batalha do Armagedon. Quem serão os líderes? China, com 8 nações atrás dela, que serão aliadas, e 22 nações árabes. Qual o objetivo? O mesmo de Gog e Magog 1, destruir a nação de Israel. Tanto a Rússia vai fracassar, tanto como as 30 nações, 22 árabes e 8 do Extremo Oriente, também vão fracassar na destruição de Israel. Essas 2 batalhas marcam o início e o final da tribulação. Gog e Magog 1, início da tribulação. Batalha do Armagedon, final da tribulação. Entramos no milênio. Final dos 1000 anos. Batalha de Gog e Magog 2. Quem será o líder dessa batalha? O próprio Satanás, o próprio diabo que vai ser solto. Qual o objetivo? Tirar Jesus do trono de Jerusalém. Resultado, vai ser derrotado. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e aí acaba tudo. E em seguida começa o julgamento do trono branco ou o juízo final. Conseguiu pegar na ordem cronológica? Maravilha, tá? Tribulação, então, tem 2 batalhas. Gog e Magog 1, princípio. Armagedon, final da tribulação. Entra o milênio. 1000 anos depois, Satanás se rebela. Aí entra com Gog e Magog 2. Ele não consegue. Vem fogo do céu, lança ele direto para o lago de fogo e enxofre. Pastor Jurandir, abra o seu áudio, por gentileza. Pastor, pergunta:
por que essa fixação China e Rússia com o povo de Israel? Onde, historicamente, espiritualmente, na Bíblia, eles entram? China e Rússia, perdão. Da história, porque alguns fatos escatológicos só podem ser esclarecidos, ou na maioria das vezes são e devem ser esclarecidos, à luz da história. Pela história, se vamos lá atrás, 1547. Quem governa a Rússia? Ivan IV, chamado Ivan o Terrível. Quando estudamos a vida de Ivan IV, ou Ivan o Terrível, que foi realmente um terrível imperador sobre a Rússia, ele ganhou uma antipatia gratuita aos judeus, porque os judeus estavam crescendo desesperadamente na Rússia. O irmão sabe disso. Quando os judeus crescem tremendamente, cresceram no Egito, ameaçaram a Faraó. Cresceram na Espanha, ameaçaram os reis católicos. Cresceram na Rússia, ameaçaram a Ivan IV. Então ele provocou uma chacina, um massacre totalmente desproporcional. Foram mais de 1 milhão de judeus mortos e outros expulsos da Rússia porque Ivan se sentiu ameaçado. Mais de 200 anos depois, a história se repete com Catarina da Rússia, Catarina II da Rússia. Os judeus voltam, a Rússia começa a crescer na mão de quem? Do comércio liderado pelos judeus. Catarina se sente ameaçada e, de novo, se lança uma nova perseguição e uma matança que não chega a 1 milhão, chega a 450 mil judeus em território russo e, consequentemente, são espalhados e expulsos. Anos mais tarde, vem a Revolução Bolchevique, 1917. A família do Tsar II, Nicolau II, é morta, toda morta pelos bolcheviques ou comunistas. Passado 2 anos depois, a Rússia decide fazer o chamado a expurga, expulsa mais de 500 mil judeus. Depois vem Stalin. Depois vem os governos dos russos que imperam no período da Segunda Guerra Mundial. Outra expulsão em massa que chega a 250 a 300 mil judeus. Resumindo, a Rússia definitivamente não gosta, não ama, não tem nenhuma simpatia aos judeus porque eles são uma ameaça por causa disso aqui. Seu poder econômico é muito forte e isso deixa a Rússia ressabiada ou rancorosa. China. Se estudarmos a história da China, não é muito diferente, ainda que a frequência ela não é tão intensa como da Rússia. Quando Marco Polo chega na Mongólia e chega na China em 1307, estão ali mais de 150 mil judeus que ameaçam a estabilidade comercial tanto da Mongólia como da China. Kublai Khan era, na época, o imperador da Mongólia e da China unificada. Kublai Khan se sente ameaçado e expulsa mais de 50 mil judeus da Mongólia à China porque faziam parte de um só império, né? O Império Mongol. O seu filho, Gengis Khan, não é diferente. Esse protagoniza uma chacina, um massacre de mais de 300 mil judeus. Aí os chineses ficam quietinhos por aproximadamente 400 anos. Entra o período da Segunda Guerra Mundial e os governantes, né, os imperadores chineses, Xi Huangsun, se sentem ameaçados pelo crescimento dos judeus e fazem a mesma coisa, começam a expulsar e a matar mais de 100 mil judeus. Quando Mao Tse-tung, estamos já falando dos anos 50, 60, 70, né, que Mao Tse-tung morre na metade dos anos 90. Ele se sente ameaçado pela hegemonia judaica dentro da China e ele toma uma medida de expulsar também quase 1,5 milhão de judeus. Resumindo, pastor Jurandir, a China também não vai com a cara dos judeus. Então, essa é a razão que Rússia e China vão se unir com o propósito de eliminar o seu arqui-inimigo, né, por causa disso aqui, do seu poderio econômico na face da terra. Josevaldo. Pastor, eu vi um comentário essa semana falando a respeito da resposta que Israel iria dar ao Irã. E o comentarista estava falando a respeito de quanto que Israel ia atacar.
Por quê? Porque tanto Rússia como China fez muitos financiamentos dentro do Irã. Exatamente. Então, dependendo do quanto Israel atacasse e atacar as infraestruturas que a China e que a Rússia investiram. Então, eles estão preocupados também com isso, de estragar as infraestruturas russas e chinesas, porque pode ter um problema com os dois países. Ouviram o que o irmão Josevaldo falou? Isso não é uma coincidência, não. O cenário está todo montado. O cenário está todo preparado. E você acredite ou não, meus irmãos, Israel já tem uma noção à luz da Bíblia. Olha só. Quem não sabe disso, que eu vou dizer agora. Quem de vocês sabiam que Benjamin Netanyahu é messiânico? Alguém sabia disso? Ele é messiânico. Eu o conheci em março de 2014 na igreja do pastor John Hagin, em San Antonio, Texas. Ele veio de surpresa. Eu estava na igreja do pastor John Hagin e assim, de surpresa, numa conferência pró-Israel, aparece quem? Benjamin Netanyahu. E ali nós tivemos o privilégio, né, de conversarmos com ele durante 2 horas. Pastor John Hagin sorteou um número de 24 pastores. Foi até engraçado que na época disseram: os 24 anciãos vão se reunir com o primeiro-ministro. E o pastor número 23 da lista, quem foi sorteado? Este que vos fala. E ficamos às portas fechadas por 2 horas e meia. Cada pastor tinha direito a fazer 3 perguntas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. 24 pastores. Eu decidi ser o último, porque eu não sou bobo, né? Não, forcei a barra e fiquei como último. Rapaz, fiz 3 perguntas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Quando eu comecei a fazer a primeira pergunta, ele começou a rir, ficou vermelho. E ele falou em hebraico: você é meu irmão? E todo mundo ficou perturbado na audiência, e ele disse: sou teu irmão. Ou seja, ele descobriu que pelo meu teor da pergunta eu era judeu. Aí ele deu um sorriso. Em hebraico, você é messiânico? Eu sou. Aí ele começou a falar em inglês. Aí, o que ele está falando? Vocês estão se comunicando em hebraico? Não. É que ele me identificou como um judeu messiânico, e ele é messiânico. E as minhas 3 perguntas foram o seguinte: o senhor não teme que os grandes inimigos de Israel, isso em 2014, que os grandes inimigos de Israel poderão no futuro trazer uma instabilidade na região e até mesmo ao próprio Israel? Netanyahu responde: que venham quantos quiserem contra nós, que venham o Irã, que venha a Arábia Saudita, que venha a Turquia, que venha quem for que venha. O nosso general, ele gritou a plenos pulmões, tem um nome. Não é Moshe Dayan ou Golda Meir que marcaram a história da nossa nação. Mas o nosso general se chama Yahweh Adonai Sevaot, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, todos os pastores de pé aplaudindo a Netanyahu. Foi tremendo, foi assim uma coisa. Aí eu comecei a chorar emocionado. Aí eu faço a segunda pergunta: o senhor crê que o Messias vai intervir impedindo a destruição de Israel? Estamos esperando o Mashiach. E o Mashiach vai se revelar à nossa nação de uma maneira fantástica. E a prova disso está lá em Zecaraia, que em hebraico é Zacarias, Zecaraia. Zecaraia diz tudo. Porque quando ele voltará com um povo atrás de si. E este povo, eu creio que será a aglomeração, o conjunto daqueles que vocês chamam de igreja. E quando o Mashiach voltar, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, cairá sobre o nosso povo. E o nosso povo, em um só dia, se converterá ao Mashiach. Uau, os pastores de pé aplaudindo. Estava um ambiente lindo. E a última pergunta que eu lancei para ele: o senhor acredita que o Mashiach vai governar 1000 anos sobre a terra? É o que nós mais cremos. E a terra prometida que foi dada lá em Yoshua 1:8 vai ser dada a nós. E Davi vai cumprir tudo aquilo que recebeu lá quando ele era vivo. Ele estará ressuscitado, governando sobre o trono com o Mashiach do seu lado. Uau! Aí
explodiu, todo mundo aplaudindo, glorificando a Deus. Foi dessa forma que eu descobri que Benjamin Netanyahu é messiânico. Ele tem sido muito atacado, acusado de corrupto, e várias coisas estão sendo lançadas pela mídia, né, para desmoralizar a pessoa de Netanyahu. Mas, irmãos, eu posso falar com profunda conhecimento de causa e convicção. Deus está usando esse homem para abrir uma página importante no calendário profético. O que vai acontecer daqui por diante, fique atento. Vai ser uma virada louca. E Israel é o Davizinho, irmãos. É o maior exército do planeta Terra. 22 mil quilômetros quadrados. Mas o armamento nuclear que Israel tem é semelhante às 5 pedrinhas que Davi tirou lá daquele ribeiro, né? E uma acertou a testa do gigante Golias. Se o Irã retaliar, irmãos, o Davizinho chamado Israel, aleluia, vai lançar a mão da pedrinha e vai lançar e vai arrebentar a cabeça do Irã. Ninguém pode, irmãos, ninguém pode contra Israel. Glória a Jesus, aleluia. O nosso Deus vive e vive hoje real. Viva onde? Na minha vida e na sua vida, que somos a igreja, e vive na nação de Israel. Se você ainda não crê em Deus, olha para Israel, levante as mãos para o céu e diga: eu creio, porque Israel está de pé por causa do Senhor dos Exércitos. Você pode agradecer a Deus por isso? Eu agradeço todos os dias. Não porque eu seja judeu, mas é porque eu estou vendo ao longo da história Deus cumprindo milimetricamente a sua promessa. E para você não ficar triste, ó, Deus tem 2 meninas nos seus olhos, ó, 2, não tem uma só não. Uma menina se chama Israel e a outra a Igreja de Cristo. Oh, não faltou para ninguém, nem para Israel e nem para a igreja. Ai daqueles que tocam na igreja e ai daqueles que tocam Israel. Amém, irmãos? Vamos deixar então para a próxima aula, o juízo final. Isso aí vai ser tremendo. Perguntas para fecharmos a aula de hoje. Próxima aula, anote aí. Vamos falar sobre o juízo final. Aonde você vai ler isso na apostila? Deixa eu orientar vocês na apostila para você entender o juízo final. Deixa eu localizar aqui. Eu acho que é isto. Página 38. Página 38. Dê uma lidinha, por favor, na página 38, 39 até a metade da página 41. Da 38 à metade da página 41. Julgamento. Primeira parte do julgamento, obras. Aí entra a santificação, presunção, maldade, amor ao próximo, amor aos irmãos. Os cristãos serão julgados? É uma pergunta. Já respondo, não. No trono branco, no juízo final, os cristãos não serão julgados. Ao contrário, nós seremos o júri. E tem mais. Ó, agora você vai ficar abalado. Antes do juízo final, nós vamos julgar os anjos. Como é que é? Nós vamos julgar aqueles anjos que participaram da revolta contra Lúcifer lá atrás, na eternidade. Uau! Eu? Você? Julgar os anjos? Está escrito na primeira carta aos Coríntios, e nós vamos falar sobre isso, que a igreja de Cristo vai julgar os anjos caídos que estão presos hoje no abismo. E a igreja vai ser o júri, não é? Do trono branco, do juízo final. E quem vai ser o juiz? O Senhor Jesus Cristo, tá? 10h03, 22 horas e 3 minutos, perguntas finais, para fecharmos a aula de hoje. Josevaldo está se inspirando nessa guerra, né? Lá do Irã, está mandando míssil com força, né? Por enquanto, irmão Ednilson não mandou míssil, irmão Marcos, só a irmã Aline hoje que na coragem dela, lançou um míssil forte, bonito, mas parabéns, irmã Aline. A senhora deve ter alguns mísseis guardados. O William ficou quieto hoje, o pastor Jurandir também jogou o seu depósito, né? Irmão Vitor, irmã Fabiana também jogou aqui um míssil muito bom. Agora, para fechar a aula, vamos ver se o irmão Josevaldo tem um mais forte. Joga lá, Josevaldo. Última pergunta, pastor. É uma dúvida que eu tenho. Falso profeta e o anticristo são a mesma pessoa? Não. Apocalipse capítulo 13. Eu vou dar uma palhinha na próxima aula. Apocalipse capítulo 13. Pode me dar 5 minutinhos? Não passo de 5 minutos. Eu sei que o horário já passou, mas eu vou me segurar em 5 a 6 minutos, como máximo. Apocalipse capítulo 13. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres
10 diademas e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Observe, esta besta sobe da onde? Do mar. Mar na Bíblia fala de nações, países. Versículo 2. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Vou explicar na próxima aula por que essa simbologia de leopardo, urso e leão. Fala das 3 habilidades da primeira besta, que é o anticristo. Versículo 3. E vi uma de suas cabeças com ferido de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Para por aqui, porque eu vou dar maiores detalhes na próxima aula. Versículo 11, capítulo 13 do Apocalipse. Versículo 11, capítulo 13 do Apocalipse. E vi subir da terra, aqui anote, terra, outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Terra, né? Aqui é a palavra hebraica, aqui dentro do texto do grego koiné, eretz. E toda vez que essa palavra eretz aparece, seja no texto hebraico ou também no texto grego, que não é normal, está ligado a quem? A Israel. E aqui diz lá, versículo 12: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Quem vai ser essa segunda besta? Subindo de Israel, que é o significado da terra, o falso profeta. Olha a dupla. Primeira besta, o anticristo, sobe do mar. Mar nações, vai sair da União Europeia, já está presente. Segunda besta, subirá da terra, subirá de Israel, falso profeta. Os 2, curiosamente, vão ter ligações com Israel, porque o anticristo, a primeira besta, será um europeu de nascimento, mas já falamos na aula passada, ele terá 2 descendências. Do lado paterno, ele vai ser islâmico, mas também judeu, da descendência da tribo de Dan, Gênesis 49, 16, 17. Do lado materno, ele vai provar também ser judeu, não é? Da tribo de Judá. Esta é a primeira besta, o anticristo. A mesma coisa vai se dar com o falso profeta, só que o falso profeta também vai provar que ele é descendente de judeus dos 2 lados, mas o lado que mais fala é o lado materno e não o lado paterno. E também vai provar que do lado materno é da tribo de Judá. Os 2 judeus, só que um sai direto da terra de Israel e o outro sai direto da União Europeia, né? E os 2 vão trabalhar juntos, como a primeira besta, chamado anticristo, e a segunda besta, o falso profeta. Um vai trabalhar em seduzir as nações, o anticristo, e outro vai trabalhar para seduzir os judeus e a nação de Israel, a segunda besta ou o falso profeta. Mais uma outra pergunta para fechar? Mais 2 minutos que a gente tem para fechar. Não vai para casa com essa pergunta, senão vai dar problema. Vai dar congestão cerebral. Ou por que não dizer espiritual. Ninguém mais? Ok. Anota então. Leio da página 38 a metade da 41, que a próxima aula vai ser a última aula do módulo 2. Vai ser a última aula do módulo 2. Então a gente já vai partir para o módulo 3, que vai começar no dia 17 de outubro. Meu Deus, já estamos na reta final da escatologia. Papai do céu, vamos terminar dia 14 de novembro. Então, próxima aula, a 5ª e última aula do módulo 2. E aí a gente já vai partir para o módulo 3. O módulo 3 vai começar no dia 17 de outubro. Se não temos mais perguntas, vamos então dar por finalizada a aula de hoje. Muito obrigado, irmão Ednilson, que graças a Deus hoje entrou sem nenhum problema de conexão, né? O irmão Ednilson, às vezes ele batalha pesado, né? A conexão vai para aqui, vai para colar, mas hoje Jesus apaziguou um mar agitado do irmão Ednilson. Obrigado, irmão Marcos Tavares.
Jovem irmão, continua com essa juventude, né? Eu tenho que copiar o irmão Marcos. Irmã Aline, obrigado. Hoje a sua conexão também ficou estável, né? De vez em quando a sua conexão vai e volta, mas Jesus é bom na causa. William, Deus te abençoe, irmão Josevaldo, que hoje já tirou muitos mísseis, juntamente com o pastor Jurandir. Irmã Fabiana, parabéns pelo seu míssil, que foi muito bem guiado hoje. Obrigado, irmão Victor, irmã Angélica. Um grande prazer ver esse casal. Esse casal tá firme, né? Ninguém segura Victor e Angélica, tão firmes na rocha, não em mim não, né? Na rocha que é Jesus. Admiro muito, né, a perseverança, a garra de vocês. É problema aqui, é problema lá, trabalho aqui, trabalho lá, mas tão firmes na palavra de Deus. Obrigado, irmão Orsino, que também com dificuldade está aí, graças a Deus, firme e forte até o dia de hoje. Pastor Jurandir vai estar nos... Ele fez essa oração na aula passada, mas eu não estava. Mas agora eu estou. Então eu peço de novo, né, a pastora Jurandir fechando a aula de hoje com uma palavra de oração, né? Já vou escalar na próxima aula. Na próxima aula vai ser a irmã Fabiana, né, que vai fechar a nossa aula. Da irmã Fabiana já se prepara os lábios, prepara os pulmões, né? Próxima aula a senhora vai fechar com oração a nossa aula do dia 10 de outubro. A aula de hoje, então, pastor Jurandir, por gentileza, nos abençoando com a palavra de oração. E muito obrigado a você, que muito se esforçou para estar aqui conosco. Pastor Jurandir, orando e agradecendo a Deus. Pai amado, nós te damos graça nessa noite pela tua boa palavra, Senhor, que nos relembra da tua volta. E nós ansiamos pela tua palavra, sim, ó Deus, pela tua volta. Esses momentos de ensino, de estudo, de meditação acerca das tuas escrituras, ó Deus, tragam em nós o vigor, o desejo e a vontade, ó Deus, de te aguardar ainda com mais força e vontade e podermos proclamar aos nossos irmãos, aos que estão desapercebidos ou mesmo aqueles que estão adormecidos, que o Senhor vem, ó Deus, faça-se a tua vontade sobre a nossa vida, reaviva a nossa fé, os nossos sentimentos, nossos desejos, nos acha, Senhor, vigilantes, que o poder do teu Santo Espírito continue movendo os nossos corações e vidas, Senhor, para que nós possamos proclamar a tua palavra, Senhor, fazendo o mínimo, Senhor, que o Senhor espera de nós, que é pregarmos o Evangelho, Senhor, que as obras acompanhem, que o ensino acompanhe, que a igreja seja edificada, que ela seja acordada. Amém. E guarda os nossos irmãos, Senhor, guarda o teu povo Israel como a menina dos teus olhos, protege, Senhor, nesse momento difícil. Nós sabemos que o Senhor é quem guerreará por eles, mas dá graça a eles, ó Deus, fortalece seus corações e também aos nossos, nos livra de todos os males, às nossas famílias, aos nossos amigos, Senhor, aqueles que estão longe, aos que estão perto, e nos ajuda, Senhor, a pregarmos a tua palavra a todos, ó Deus, para que ninguém se perca. Bendito seja o teu nome nesta noite, pelos ensinos, e nos faz, ó Deus, perseverantes até o fim. Nós queremos ir até o fim com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que a tua mercê seja sobre o pastor que nos ensina, Senhor, professoral, e sobre os nossos irmãos, bênçãos sobre bênçãos, no nome de Jesus. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. É necessário que ele cresça e que É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. No coração de vocês, boa noite, bom final de quinta-feira, uma semana abençoada. Orem por nós. Amanhã estaremos numa escola bíblica em Hartford, Connecticut, com o pastor Gesiel Gomes ali, né? Com uma conferência bíblica, uma escola bíblica em Hartford, Connecticut. Careço das vossas orações, então, para que Deus possa nos abençoar. E aí nós regressamos já no domingo aqui para a nossa casa em Orlando. Muito obrigado, bom descanso a todos, a paz do Senhor. Nos vemos na próxima aula, 10 de outubro, se Deus quiser. A paz do Senhor, daqui a pouquinho vai estar aí no link, né? No grupo link da aula de hoje. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos.